E eu queria começar com a seguinte simbologia. Todo mundo aqui está com R$ 86.400 na mão. É uma boa quantia, não é? Só que eu roubo R$10 de cada um. Vocês vão ficar com quanto? 86.390. Aí vocês têm duas opções. Opção A. Vocês pegam e dizem assim: ah não, 86.390, eu não vou ficar com isso. E joga tudo fora. Eu não quero nada então. Se é para perder esse 10, também eu não quero mais nada. Essa é a opção 1. A opção 2 é: não, tá bom, o Jean roubou 10, já saiu, mas eu vou ficar com os outros 86.390. Ok? O que vocês acham da opção 1? O que vocês acham da pessoa que faz aquilo que eu fiz na opção 1? Qualifique essa pessoa com um adjetivo. Difícil, né? Mas é estranho. E a pessoa 2, o que vocês acham? Pessoa 2, normal. Ok, sensato. Tá bom. Vamos trocar agora por tempo. Todo mundo aqui tem 86.400 segundos por dia, não tem? E no meio do nosso dia, às vezes vem alguém e fala uma coisa que a gente não gosta muito. Faz uma coisa que a gente não gosta muito. E isso durou quanto tempo? 10 segundos. No nosso dia nós temos 86.400 segundos. 10 segundos vem alguém e faz algo que a gente não gosta. Quantas pessoas que não pegam e fazem assim, ó: ah não, também eu não quero mais nada. E acaba o dia da pessoa. Em vez dela aproveitar os outros 86.390 segundos, o dia para ela acabou. Sendo que o correto é o quê? Não, eu tive um momento infeliz aqui agora, mas a vida continua. É lógico. A racionalidade diz o quê? Não joga fora, não desperdiça todo esse tempo aqui. Assim como quando eu coloquei na simbologia do dinheiro, vocês acharam a coisa mais irracional a pessoa jogar fora o dinheiro, é ou não é? E por que com o tempo é diferente? Vocês seriam aquela pessoa que joga fora todo aquele dinheiro só porque perdeu R$10? Vocês seriam essa pessoa? Mas vocês seriam, ou vocês são a pessoa que joga fora todo o tempo porque alguém estragou 10 segundos? E lembrando, as outras pessoas só estragam o nosso tempo se a gente permitir. Ou seja, no fundo a responsabilidade é de quem? É nossa. E eu estou falando agora de um dia. 86.400 segundos. E quantas vezes, ao invés de perder um dia, a gente não perde uma semana? A gente não perde um mês, não perde um ano. Ou de repente estamos colecionando mágoas que estão durando já há quanto tempo? Pensemos agora. Aquelas mágoas que estão aqui pesando no nosso coração. Há quanto tempo estão com a gente? E quanto tempo que a gente está jogando fora? Quanta energia? Hoje nós vamos falar de mágoa e vamos falar de perdão. Qual dos dois liberta? Perdão. Perdão liberta. E a mágoa faz o que com a gente? Coloca a gente no cativeiro. A mágoa coloca a gente na prisão. Por isso que é urgente que nós larguemos esse peso chamado mágoa e possamos prosseguir na nossa caminhada, na nossa marcha evolutiva. Tem um livro chamado Deixe um Legado. O autor se chama Paulo Kretling. E o Paulo, ele conta pra gente nessa obra
que num dado momento da vida dele, ele cortou relações com uma certa pessoa, porque ele se sentiu prejudicado por essa pessoa. E as lembranças disso estavam atormentando ele, porque o tempo passou, e ele lembrando daquela mágoa. Foram 15 anos. É tempo, não é? É muito tempo. E o engraçado, sabe o que é? É que na versão do Paulo Kretli, quem que era o vilão da história? O outro. E na visão do outro, quem que era o vilão? O Paulo Kretli. Então cada um tinha a sua versão, cada um tinha o seu ponto de vista. E aí, no 15º ano após a briga, o Paulo Kretli estava lá no computador dele e ele recebeu um e-mail com um cartão de Natal dessa pessoa que ele tinha essa desavença. Esses cartões de Natal que são disparados assim para uma rede de contatos inteira, sabe? Uma lista de e-mails. E talvez, por engano, essa pessoa colocou o Paulo Kretli junto na lista. Provavelmente foi isso. Só que o Paulo Kretli pensou, Natal, essa época bonita, olha esse e-mail que eu recebi, talvez seja um sinal. E respondeu o e-mail. Respondeu o e-mail dizendo que não gostaria mais de ficar brigado. Que, aliás, ele nem lembrava o motivo que eles tinham brigado. E que ele pedia desculpas por qualquer coisa que ele tenha feito, ofendido o outro. E a resposta do outro levou sabe quanto tempo? 5 minutos. Concordando em reatar, em acabar com aquela briga boba, dizendo que também não lembrava o motivo, e também pedindo desculpas pelo que qualquer coisa que tivesse acontecido. Então, nesse instante, os dois reataram, de forma virtual ali, cada um no seu computador, mas reataram. E o que Paulo Kretli sentiu após tudo isso? Imagine o alívio. Ele sentiu alívio. Imagine o peso aqui no ombro dele, como é que ficou? O ombro dele ficou muito mais leve. E a percepção que aquele ressentimento ocupou muito tempo da sua vida. Pesa mais dentro do coração. E pesa dentro do coração, é lógico. Qual que é o presente mais belo que a gente pode dar para alguém? O presente mais belo é o perdão, sem dúvida nenhuma. Não tem nada de material que chegue perto ao perdão. É o presente mais belo. Só que o perdão é mais importante para quem? Para quem perdoa. Porque a partir do momento que a gente perdoa, nós estamos nos desacorrentando, nos desalgemando, estamos livres do cativeiro. Todo preso que está numa cadeia quer o quê? A liberdade. Exatamente. E a gente está preso pela mágoa. Como é que a gente faz para sair dessa cadeia? Perdoando. Perdoando. Mas é aí que está. Será que a gente quer sair? Ou será que a gente quer continuar ali preso? Tem uma frase bem interessante do Papa Francisco. Ele diz assim pra gente: o primeiro em pedir desculpas é o mais valente. O primeiro em perdoar é o mais forte. E o primeiro em esquecer é mais feliz. Bonito isso, não é? Só que vamos trazer isso para a nossa vida agora. Nós somos valentes, corajosos o suficiente para pedirmos desculpa? Porque tem que ter coragem. O primeiro em perdoar é o mais forte. E a gente está sendo forte o suficiente para perdoar? O primeiro em esquecer é o mais feliz. E como é que a gente está nesse quesito? A memória está boa. Então, vamos agora abordar diversos tópicos com vocês. Vamos conversando agora sobre mágoa, sobre perdão. E para cada tópico eu vou contar uma historinha. Porque a historinha vai deixar uma moral pra gente. Combinado? Então,
tinha uma certa turma, numa certa escola. Essa turminha era tudo criançadinha de mais ou menos 10 anos de idade. E era uma turma muito arteira. E a criançada brigava todo dia. Todos os dias, um brigava com o outro e sempre alguém saía chorando no final da aula. E aí o professor, de uma forma muito didática, muito pedagógica, ele resolveu a questão. Ele pediu que todos os alunos, no dia seguinte, trouxessem uma sacola e batatas de variados tamanhos. E os alunos fizeram isso. No dia seguinte, o professor deu então a recomendação do que fazer. O professor falou assim, ó, para cada coleguinha de vocês que vocês têm mágoa, que fez alguma coisa que vocês não gostaram, vocês vão pegar uma batata e vão colocar na sacola de vocês. Vão escrever o nome do coleguinha na batata. Só que tem um detalhe. Essa batata tem que ser do tamanho da mágoa. Então, se você tiver muita mágoa do coleguinha, um batatão. Se tiver um pouquinho, uma batatinha. Assim vai. Combinado? Combinado. E os alunos começaram. E cada um foi enchendo ali sua sacola. E o professor então falou, agora cada um vai carregar essa sacola a semana inteira. Aonde for. No recreio, está lá com a sacola. Vai embora para casa, está lá com a sacola. Adivinha o que os alunos perceberam durante a semana? Que essa sacola se trata do quê? Um incômodo. Que é ruim, que é chato ficar levando essa sacola para onde eles iam. Então eles falaram, professor, tá, a gente entendeu a lição. A gente não vai mais brigar. Mas a gente pode parar de carregar essa sacola? E o professor respondeu o quê? Pode. Quanto tempo que as crianças levaram para perceber isso? Pouco menos de uma semana. Só que a gente carrega a nossa sacola, não carrega? Para onde a gente vai, a gente carrega a nossa sacola de mágoa. Há quanto tempo já? Eu já tenho a felicidade de não carregar. Há quanto tempo? Então, reflitamos. Os alunos foram espertos e em menos de uma semana deixaram a sacola de lado. Que a gente deixa a nossa sacola também. Porque a nossa sacola é isso aqui, ó. É esse peso na nossa marcha evolutiva. Carregar um peso como esse é fácil ou difícil? E atrapalha, não atrapalha? Imagine a gente na caminhada evolutiva, com um peso desse, a nossa caminhada começa a ficar devagar, lenta. Isso se nós não estivermos estagnados na nossa marcha evolutiva. Então, é urgente que a gente largue esse peso. Até porque a pessoa parece feliz carregando esse peso? Não, está sofrendo. E tem alguém obrigando ela a carregar esse peso? Ela carrega por quê? Quer. Sofre por quê? Quer. É opção. É opção dela. Para a gente refletir sobre esse tópico, uma frase de Voltaire. Quanto mais você pensar em seus infortúnios, mais poder terão eles para magoá-lo. Então, para refletir. Próximo tópico. Não ruminar. Quem que rumina? Tá aqui, ó. Tá aqui a vaquinha. A vaquinha, ela vai comer, ela fica. E fica mastigando aquilo. E ela não engole. E a gente faz igual a vaca. A gente fica ruminando. E aquilo não desce. A coisa ruim aconteceu há 15 anos atrás. Mas a gente sofre como se estivesse acontecido agora de manhã. Porque a gente rumina. Aí quem dá uma lição bem legal pra gente em relação a isso é o Amir e o Farid. O Amir e o Farid são dois mercadores árabes. E os dois sempre iam juntos fazer as suas vendas. Cada qual ali com seus camelos, seus escravos, seus empregados, todos. Eles sempre iam juntos, suas mercadorias. E aí, numa dessas andanças, o Amir, ele foi ali se banhar no rio. Nesse rio aqui, ó.
o Amir foi se banhar no rio. Só que veio uma correnteza do nada e levou o Amir. Quem correu para a água para salvar o Amir? O seu amigo Farid. O Amir ficou tão agradecido, mas tão agradecido, que pediu para um dos escravos talhar na pedra que tinha ali pertinho. Aqui, correndo o risco de vida, Farid salvou o seu amigo Amir. Talhou na pedra. E aí seguiram. Continuaram, foram fazer suas vendas, e no caminho de volta, nesse mesmo trecho aqui, ó, nesse mesmo ponto, os dois brigaram. Começaram a discutir por coisa tola, coisa boba. E nisso, o Farid, o herói da ida, deu um tapa no rosto do Amir. O Amir calmamente pediu para um dos escravos ir lá na areia, que escrevesse na areia pertinho da água: aqui, por motivos tolos, Farid esbofeteou seu amigo Amir. E aí eles ficaram naquela, mas por que quando salvou escreveu na pedra? E quando apanhou, escreveu na areia? E a resposta é óbvia. As coisas ruins que as pessoas nos fazem, deixa ali na areia, que a água já vem e apaga. E apaga e não deixa sinal. E as coisas boas que as outras pessoas nos fazem, a gente deve deixar onde? Gravado na pedra ou em qualquer outro lugar que a gente não esqueça. Só que aí é um problema, porque as outras pessoas fazem coisas boas pra gente e a gente esquece. Ou fazem 99 coisas boas pra gente e a gente esquece. E aí faz uma coisa ruim e acontece o quê? É isso que a gente lembra. E é por isso que a gente fica sofrendo. É por escolher levar a vida dessa maneira. Para! Essas 99 coisas boas põe na pedra. A única coisinha ruim põe pertinho da água ali na areia. Para refletir, uma frase de Jason de Camargo: a mágoa é como um espinho cravado dentro do indivíduo. Enquanto não for retirado, ele produzirá sofrimento. Então, o mais correto é fazer o quê? É retirar esse espinho logo, para a gente parar de sofrer. É de alergia, tranquilo. O próximo tópico nosso é as consequências de eu não perdoar. Existem consequências? Muitas. A nível tanto espiritual como a nível físico. Isso eclode em doença para mim. Sabe o que é ressentimento? É sentir de novo. Então eu sofri uma vez. Quando eu tenho ressentimento, eu sofro outra vez. Porque eu fico pensando naquilo. Só que cada vez que eu ressinto, a dor aumenta. Então sofri é uma dor. Comecei a ressentir. Outra dor maior ainda. Ressenti de novo, maior ainda. E essa dor vai aumentando. Tanto que o ressentimento lhe causa doenças na gente. Isso é pesquisa científica. Sim. Raiva, medo, ódio, insegurança desencadeiam enfermidades como câncer e a queda do sistema imunológico. Ressentimento crônico aumenta o cálcio nas coronárias, possibilitando problemas cardíacos. Tem uma história bem singela sobre isso aí. É um menininho que voltou da escola brabo com o colega dele, nervoso. Estava com muito rancor do coleguinha. E o pai resolveu dar uma lição para ele. O pai falou assim, ó, meu filho, vamos extravasar um pouquinho essa tua raiva? Você vai pegar esse saco de carvão
e você vai atacar naquele lençol branquinho ali, ó, que está ali secando no varal. O pai sabia que depois ia ter um trabalho de lavar de novo, mas que a lição ia valer a pena. E o menino achou divertida a atividade. Ele colocou o menininho ali a uma certa distância e falou: agora pode começar a atacar o carvão no lençol. O menininho começou. Quem saiu mais sujo? O lençol, que era o alvo, ou o menininho? Exatamente. Então, quando vocês emitem uma energia negativa na direção de alguém, quem que fica mais sujo? É a gente. Tem duas frases que revelam muito bem isso. Que o ódio não vale a pena. O ódio é um ácido traidor que não pode ser expelido sem machucar o coração que o contém. Verdade ou mentira? Odiar é igual tomar um veneno e querer que o outro sofra. Não tem lógica. Outra frase. O ódio machuca mais quem odeia do que a pessoa que está sendo odiada. Verdade ou mentira? Então, por uma questão de racionalidade, não tem por que a gente ficar odiando. Próximo tópico. Oportunidades. Todo mundo tem oportunidade de perdoar? Sim. Temos? E quando a gente tem oportunidade, o que a gente deve fazer? Pessoal, Hein? perder a oportunidade. Tinha um escravo tão bom, mas tão bom, que ele foi promovido a administrador da fazenda. Ele ainda era posse do seu dono, mas já gozava de uma liberdade maior. E certa feita, o dono da fazenda chegou para ele e disse: meu administrador, eu quero que você vá na cidade, lá na feira de escravos, e me traga 20 escravos, novos, fortes e sadios, para trabalharem conosco aqui na fazenda. E o administrador foi. Chegando na feira de escravos, ele viu lá no cantinho um escravo velho, fraco e doente. Nenhuma das características que seu dono tinha pedido. Mas ele queria comprar aquele escravo velho, fraco e doente. Então ele pechinchou com o vendedor. Olha, eu pago bem por 20 escravos novos, fortes, sadios, mas eu quero aquele ali de brinde, pode ser? E o vendedor viu vantagem e concordou. E o administrador voltou para casa com 21 escravos. E para aquele escravo, em especial, velho, fraco e doente, ele era todo cuidado. Se tinha fome, ele ia lá e dava de comer. Se tinha frio, levava até onde estava batendo o sol. Se tinha calor, levava até debaixo das árvores e sentia o frescor do vento. Até que o dono da fazenda ficou intrigado. Mas ué, por que tanto cuidado com esse escravo velho, fraco e doente? Por quê? Por um acaso ele é teu pai? Não. Por um acaso ele é teu irmão mais velho, teu tio? Não. Não tenho nenhum parentesco com ele, nem sequer é meu amigo. Então, ué, por que você cuida tanto dele? Vocês conhecem essa história ou não? Sabe a resposta? Ele é meu inimigo, Senhor. Foi ele que há um tempo atrás me capturou e me vendeu como escravo. Por causa dele, eu sou escravo. Mas eu aprendi nos ensinamentos de Jesus que a gente deve perdoar. Eu aprendi que a gente deve amar os inimigos, que a gente deve dar outra face. E essa é a minha oportunidade de colocar em prática o aprendizado. Ponto final. Ou seja, o administrador teve essa oportunidade. Ele fez o quê? Aproveitou. Porque de fato ele seguia o Mestre Jesus. E a gente? Tem oportunidade?
Conhece os ensinamentos de Jesus? Queremos ser seguidor de Jesus? Se sim, a gente não pode titubear. Não pode continuar vacilando dessa maneira. No mínimo, a gente precisa fazer o quê? Se esforçar. No mínimo, precisamos nos esforçar para aproveitar as oportunidades. É o que nós temos que fazer agora, né? Sim. É que eu explico outra coisa. A negócio deu ali, quando dá aquela fase, deixou os 99 ovelhas e foi buscar perdiga. Eu falei, isso está sem fazer, mas nós estamos condenando, nós não estamos buscando, nós estamos condenando. Cada vez eu estou empurrando o cara mais para o buraco. Sim, é verdade. E para a gente refletir sobre isso, essa frase que está no Momento Espírita, numa mensagem intitulada A Lição do Perdão. Maior é a felicidade de quem expressa o perdão. O perdoado é alguém em processo de recuperação. O perdoado é um doente. No entanto, aquele que perdoa de verdade, este sim já alcançou as alturas do bem e da solidariedade. Imagine, perdoado é o quê? É um doente, uma pessoa em processo. E se a gente não perdoa, quem que é doente também? Quem não está perdoando? Se nós não perdoamos, a gente também é doente. Então, já que vocês falaram que vocês conhecem os ensinamentos de Jesus, o que que a gente precisa agora? Ó, seguir a receita. Chico Xavier, novinho, ele trabalhava desde cedo até tarde da noite, e ele tinha um cachorrinho que adoeceu seriamente. Ele chegava em casa, cansado já e preocupado que o cachorro ficava lá cuidando dele, dando carinho, dando atenção, dando remédio. Só que o cachorro estava gravemente doente. E a irmã do Chico via que o Chico sofria, via que o cachorrinho sofria, e ela pensou assim, ó, se eu matar o cachorro, eu resolvo o problema dos dois. E sabe o que ela fez? Ela matou o cachorro. Como é que Chico ficou? Chico ficou amargurado, ressentido, passou dia, passou semana, passou mês. E aí veio Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. E falou, Emmanuel, desculpa, Chico, essa tua amargura, esse teu ressentimento, está ultrapassando os limites da tua vida particular. E começando a atrapalhar, inclusive, tuas tarefas mediúnicas. E aí Chico respondeu, tá, mas o que eu faço então, Emmanuel? Descubra o que a tua irmã mais quer ganhar. Compre para ela e dê de presente. Daí Chico, mas pera aí, acho que você não entendeu bem a situação, Emmanuel. Ela matou meu cachorro, ofendido fui eu. E Emmanuel, não, entendi bem a situação. E a receita não é minha. A receita de quem que é? A receita de Jesus. Então, Chico descobre que o que a irmã mais quer ganhar, que ela mais queria ganhar uma máquina de costura. Ele compra prestações, dá para a irmã fica muito feliz, muito alegre ao ganhar. Só que Chico fica ainda mais alegre que ela só de ver a alegria dela. E nesse instante todo o resquício de amargura e ressentimento sai do coração do Chico, que pode então prosseguir com a sua grandiosa tarefa. Jesus deu a receita para Emmanuel, Jesus deu a receita para Chico, e Jesus deu a receita para cada um de nós aqui também. O que a gente está fazendo com a receita? Quando o médico dá uma receita para a gente está doente, o que a gente faz? Opção A, segue a receita. Opção B, guarda essa receita no bolso e não faz nada com aquilo.
A racionalidade manda o quê? A racionalidade manda a gente seguir a receita. Sem dúvida. Só que é o seguinte. A gente está falando muito de mágoa. Sabe o que é mágoa? Eu quero que vocês imaginem agora um copo de água. Água suja, contaminada, podre. A mágoa é isso. E quando a gente se magoa, a gente pega um copo de água como esse, ó, gluque, gluque, gluque. E essa água vai fazer mal pra gente. Ela vai parar aqui, ó, na região do nosso peito, perto do coração, vai deixar o peito pesado. Não tem como uma água podre dessa fazer bem pra gente. Assim como não tem como a mágoa fazer bem pra gente, vai fazer mal. Alguém obrigou Chico a tomar aquele copo de água? Chico tomou porque ele quis. A irmã dele não obrigou. E quando a gente fica magoado, alguém obriga a gente a tomar esse copo de água? A gente toma porque a gente quer. Exatamente. A gente fica magoado quando a gente não compreende as outras pessoas, não entende. Quero que vocês respondam para mim. Em 100% das situações, as pessoas que nos magoam, elas têm intenção de nos ferir? Não. Eu até me arriscaria a dizer que, na maioria das vezes, a outra pessoa não tem a intenção de ferir a gente. Mas a gente fica ferido, a gente fica magoado. Vou fazer mais uma questão para vocês agora. Em 100% das vezes, quando eu fico magoado, eu quero me ferir. Eu quero me machucar. Verdade ou mentira? Verdade. Se eu fico magoado, é porque eu quero me machucar. E aí a gente se afunda. Aí a gente fica abatido. E vai para o fundo do poço. E está lá no fundo do poço, torcendo para que quanto antes a outra pessoa venha correndo pedir o que pra gente? Perdão, desculpa. E se a gente percebe que a outra pessoa não está vindo pedir desculpa, a gente faz o quê? Se afunda ainda mais. Para ver se a outra pessoa se toca. E a gente fica ali sofrendo. Porque no fundo a gente quer que o outro venha pedir perdão. Agora eu pergunto. O outro pedir perdão está no controle de quem? Está no meu controle? Não. Está no controle do outro. Eu perdoar está no controle de quem? Meu. Exatamente. Ou seja, eu posso perdoar as outras pessoas independente de pedido. Independente de qualquer coisa. Concordam com isso? Não preciso que o outro me peça perdão. Eu posso perdoar porque eu quero perdoar e porque isto está no meu controle. É isso que a gente precisa fazer na nossa vida. A pessoa que tem necessidade que o outro venha correndo pedir perdão, tem um misto aí muito grande de orgulho. Porque no fundo ela fica lá batida, sofrendo, torcendo para o outro vir pedir desculpa. Porque no fundo ela sente o quê? Aquele desejo que o outro deve retratar-se já. Quem você pensa que é para me fazer esse tipo de coisa? Retrate-se já. Só que ela não fala isso em palavras, ela fala em comportamento. E através de um comportamento de abatimento, de sofrimento, de fundo do poço. Para a gente refletir sobre essa história que eu contei de Chico Xavier, uma frase de Jesus, o que vocês acham? Digo, porém, a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam,
bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos insultam. Ao que te bate numa face, oferece a outra. A gente falando de perdão, sabia que perdão é caridade? A gente achando que caridade é só dar um pão para alguém que está necessitado, um agasalho. Se eu fizer isso com amor, isso é caridade, ok? Mas é apenas o ingrediente da verdadeira caridade, que é algo muito amplo. Querem saber o que é verdadeira caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta bem assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus entendia? É um bom parâmetro para nós, Jesus? É o melhor. Jesus entendia a verdadeira caridade como benevolência para com todos, indistintamente, não importa o que os outros nos façam, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Para Jesus, isso aqui é caridade. BIP. E eu dar o pão para uma pessoa com amor é caridade. Entra onde aqui? Em qual? No B, no I ou no P? Entra no B. Então, eu dar o pão é um item da caridade que entra ali no benevolência. Mas caridade é tudo isso aqui. Guardaram isso? Benevolência, indulgência e perdão? Podemos seguir? Uma frase. Se o conselho resolvesse alguma coisa, ninguém dava, mas o conselho ajuda tanto. Evita você de tantas circunstâncias. Você chega a dar um bom conselho, você está naquele pensamento, se alivia. Verdade. Olha o quanto ele serve. Verdade. Vocês sabem o que foi o apartheid? Um regime de segregação racista que separava negros e brancos. E o apartheid acabou na África do Sul no início da década de 90. Então eles instauraram uma comissão de reconciliação e verdade, que tinha como atribuições unir negros e brancos e determinar eventuais punições para alguns casos terríveis que aconteceram na época. Um dos casos. Estão vendo essa senhora negra aqui? Um grupo de brancos liderados por um homem chamado Van de Broek pegou o filho dessa senhora negra, matou e queimou em praça pública. Passaram os dias. Esse mesmo grupo de brancos liderados por Van de Broek pegou o marido dessa senhora e fez a mesma coisa. Matou e queimou em praça pública. Essa mulher, eu vou usar entre aspas o termo perdeu, ela perdeu o filho e marido. Por que entre aspas? Porque a gente sabe que a gente não perde ninguém. A gente acredita na imortalidade da alma. Mas ok, entre aspas, ela perdeu o filho e marido. E a Comissão de Reconciliação e Verdade prendeu todo o bando. E colocou frente a frente a senhora negra e Van de Broek, o líder do bando. E perguntaram para a senhora negra o que ela achava justo como punição. O que a senhora quer que a gente faça com esses homens agora? Se essa pergunta fosse feita para nós, se nós tivéssemos perdido filho, marido, esposa, mãe, pai, tio, vô, amigo, o que nós diríamos justo como punição para Van de Broek e todo o seu bando? Faça justiça. O que é justo? Vamos lá. O que é caridade mesmo? Me lembrem. Benevolência e perdão. Benevolência até para quem matou meu filho e meu marido? Sim. Indulgência com as imperfeições alheias, mesmo com as pessoas mais cruéis, principalmente. Perdão das ofensas até essa? Pessoa caridosa faz o que agora?
Mergulha em óleo quente? Pessoa caridosa tem que perdoar, não tem outra solução. Então perguntaram para a senhora negra, o que você acha justo como punição? E ela falou, eu quero 3 coisas. Primeiro, eu quero que me leve até o local onde queimaram o corpo do meu filho e do meu marido. Eu quero juntar as cinzas e dar-lhes um enterro decente. Tá bom, tá? Segundo, agora preste atenção. O Sr. Vandebroek e seus amigos tiraram toda a minha família de mim. E eu ainda tenho muito amor para dar. Quero que o Sr. Vandebroek venha uma vez por mês na minha casa para que eu possa ser mãe para ele. E terceiro, quero que o Sr. Vandebroek saiba que eu o perdoo. Qual que é a nota da caridade dessa mulher? 11. Hein? Para que eu possa ser mãe para ele. Eu tenho ainda muito amor para dar. Para a gente refletir, frase de Mahatma Gandhi. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Essa mulher é forte ou é fraca? Não precisa nem falar. Fortíssima. Fortíssima. E se ela fala que ela quer que o Vandebroek e seu bando sofram a mesma coisa, aí ela seria o quê? Seria uma fraca. A gente seria uma fraca. E a gente é o quê? Fraco. Perdão é não aceitar o insulto. Aliás, se a gente não aceita o insulto, tem alguma coisa para a gente perdoar? Não. Tem uma historinha bem interessante, que tinha um mestre ali com seus discípulos numa praça, e chegou um bando de malfeitores, e começaram a xingar o mestre, atacar coisa no mestre, e o mestre ali calmo, tranquilo. Os discípulos todos assim, mestre, estamos em maioria, vamos reagir. E o mestre, não façam nada. E aqueles homens, aqueles malfeitores lá xingando, atacando coisas. Aí eles cansaram. Porque o mestre não reagia. E aí foram embora. E os discípulos então depois perguntaram, mestre, a gente estava em maioria, por que você não deixou a gente fazer qualquer coisa? E o mestre respondeu o quê? Se alguém lhe trouxer um presente e você não o receber, com quem fica o presente? Com a pessoa que o trouxe. Os malfeitores tiveram que levar seus insultos de volta, pois não os recebemos. As pessoas nos insultam às vezes, de N maneiras, sei lá, até através de uma buzinada no trânsito. Sei lá. Quantas vezes a gente não aceita o insulto? E leva conosco. De repente a gente estraga o nosso dia por conta disso. Aqueles 10 segundos lá estragam os outros 86.390. Só porque a gente aceitou. E quando que as pessoas mais precisam de perdão? Vocês sabem ou não? Quando elas o quê? Ofendem. Vamos lá, tinha uma família tinha nessa família o pai, a mãe, o filho e a filha. O pai desencarnou. E era uma família muito pobre materialmente falando. Não tinha nada. Só que daí o pai desencarnando ficou ali 80 mil reais de um seguro. O que fazer agora com esse dinheiro? A mãe queria comprar uma casinha. Nunca tiveram uma casa própria. Sempre moraram ou de aluguel ou de favor.
A filha queria cursar uma faculdade. Era o sonho dela. E o filho já tinha um projeto mais ambicioso de abrir um negócio e ganhar muito dinheiro. Se vocês tivessem que escolher, deixariam esse dinheiro com quem? Os três, né? Não dá para os três, tem que Os escolher. três são herdeiros? Mas o dinheiro só dá para uma coisa. É pouco dinheiro, não tem como dividir ali. É porque eu ia responder que perante a lei não é possível, né? Porque Não, tem direito assim, iguais. tem que decidir. Perante a lei é a casa, porque a casa vai ficar fixa. O resto tudo é imóvel. Está sujeito a ganhar ou perder. Sabe com quem que ficou dinheiro? A menina que foi estudar. Com o filho, que tinha um projeto ambicioso. Era uma sociedade com um amigo. Só que o tal amigo não era tão amigo assim. E sumiu da cidade com uns 80 mil reais. E esse filho como é que fica? Esse filho fica desolado. E ele sabe que ele tem que voltar para casa, contar para a mãe e para a irmã o que aconteceu. Como é que vocês receberiam um filho nessa situação? Como vocês receberiam um irmão nessa situação? Quando ele chegou em casa e contou, a irmã xingou ele de tudo que é nome. E quando ela parou um pouquinho para respirar, a mãe fala para a filha: filha, achei que tivesse ensinado você a amar o seu irmão. Amar o meu irmão? Não restou nada nele para eu amar. Filha, sempre resta alguma coisa para se amar. E se você não aprendeu isso, você não aprendeu nada. Filha, quando que você acha que é tempo de amar as pessoas com mais intensidade? No momento que elas estão ali fazendo coisas para você? No momento que elas estão te agradando? No momento que é conveniente para você? Não. As pessoas mais precisam de amor quando elas estão lá no fundo do poço e quando elas menos merecem. Vamos entrar em um acordo aqui. Vocês concordam que todo momento é momento da gente amar? Todo momento é momento da gente perdoar? Mas quando que as pessoas mais precisam do amor? Quando elas menos merecem. Quando as pessoas mais precisam do perdão? Está mais errado. Quando elas não estão fazendo nada para merecer o perdão de vocês. Aí vocês falam assim: ah, mas fulano não está fazendo nada para merecer o perdão. Ele está precisando muito, então. É nesse momento que ele está precisando. E quando perdoar? É aí que está agora. Quando perdoar? Sempre. Mas o grande problema é que muita gente tem problemas hoje com as outras e já está postergando, deixando para a próxima encarnação. Vamos lá. De repente a gente tem problema com alguém, já fazem 10 encarnações e a providência divina deu a bênção de nós virmos juntos de novo. A bênção, a oportunidade. Só que devido à nossa fraqueza, a gente está batendo na trave de novo. E ao invés de tentar se reconciliar com o irmão, a gente faz o quê? Se afasta. Quando a gente se afasta, a gente está fazendo o quê? Apenas postergando o reajuste. Tem alguma coisa a ver com reconcilia-te com o teu inimigo? Tudo a ver, tudo a ver. Então, gente, se a gente está com oportunidade, vamos aproveitar. É hoje. Não vamos, quando perdoar, na próxima encarnação. Tem gente que diz assim, ó, eu não consigo hoje, é melhor eu me afastar da pessoa e daqui 2, 3 encarnações acho que eu consigo. Como?
Você está falando que não consegue, mas a providência divina diz que você consegue só pelo fato de colocar a pessoa junto de você. Porque Deus nunca vai colocar fardo mais pesado no nosso ombro do que a gente consegue suportar. Quem é a gente para dizer que a gente não consegue? Consegue sim. Jesus ensinava, vós sois deuses. Só que a gente não pode continuar vacilando. Então quando? É hoje, é agora. Há quanto tempo Jesus veio e ensinou tudo isso pra gente? Há 2000 anos. Ou seja, é um conhecimento que há muito tempo a gente já deveria estar se esforçando para colocar em prática no dia a dia. E a gente coloca isso no patamar das coisas inacessíveis. Se fosse inacessível mesmo, Jesus não teria ensinado isso há 2000 anos. É acessível sim. Só que vai da nossa vontade, vai do nosso esforço. E só para a gente encerrar agora a nossa palestra, uma última historinha, gente. Cheio de historinha para vocês saírem contando para as outras pessoas. Um grande problema que a gente tem é de ficar com problema aqui no nosso pensamento. Tinham 2 monges de uma determinada ordem que eles não podiam encostar em mulher. Não podiam. Só que os dois estavam numa caminhada à beirada de um rio e viram uma mulher ali sendo levada pela correnteza. Um dos monges falou assim, eu tenho que salvar essa mulher. Correu até a água e salvou ela, mas para salvar ele encostou. Encostou nela, lógico. Salvou, deixou ela ali na beiradinha, sem salvo. Só que o outro monge ficou muito incomodado com isso. E foi falando, a caminhada inteira deles. Você não devia ter feito aquilo, você não devia ter encostado nela. E a gente fez um voto que a gente não ia encostar em mulher. E você... E foi falando, e falando, e falando, e falando. E o que o monge bondoso respondeu? Eu fui lá, fiz o que eu achava que era certo. Eu salvei aquela mulher. E eu deixei ela lá na beirada. E você que está carregando ela até agora no teu pensamento. E você que está trazendo ela até agora. E a gente faz muito isso. A gente tem problema com as outras pessoas. E ao invés de deixar elas ali na beiradinha do rio, a gente leva elas para casa, na nossa cabeça. Toma banho com elas. Vai dormir com elas. Está dirigindo, elas estão ali do nosso lado no banco do carona. Estão ali no nosso pensamento. Tudo porque a pessoa fez algo em 10 segundos que eu não gostei muito. 10 segundos. E eu estou desperdiçando os meus outros 86.390 naquele dia. Ou quem sabe desperdiçando minha semana, meu mês, meu ano. Não vamos fazer isso mais, gente. Façamos como um monge bondoso. Deixa a pessoa ali na margem do rio. E não sejamos um colecionador de mágoa. A mágoa só faz mal para uma pessoa. Para quem? Para mim mesmo.